Som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Parabéns para todos. Hoje, oficialmente, nós comemoramos aqui 9º aniversário. Você está de parabéns, a igreja. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Bom dia o pessoal aí da live também, nos acompanha aí. Salmo de número 46. Este salmo é tremendo. Diz assim o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o
romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, e dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta data. Hoje nós completamos, ó Deus, 9 anos neste local. Sou grato a Ti pela Tua graça, pela Tua mão poderosa que tem conduzido esta igreja, Senhor. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. Dirige este culto, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Atua, Deus, na hora do louvor. Ouve as orações que serão feitas aqui neste lugar, Senhor. Deus, usa a minha vida nesta manhã. Abençoa o Teu povo, aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que estão tendo acesso pela live, Senhor. Ó Deus, faz a Tua obra nesta manhã. Glorifica o Teu santo nome. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, Tu és, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus. O pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual girei, o Deus da minha provisão. E Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Mais uma vez, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El e todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. E girei,
o Deus da minha provisão. Shalom, shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo. Mais uma vez, girei, girei, o Deus da minha provisão. Shalom, shalom, chama, é o Elion, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo, só a igreja. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. disse que no Yahvé Minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Mais uma vez, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Tu governa todas as coisas, Senhor. Não há nada que fuja ao seu controle. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. O nosso Deus é grande, meus irmãos. O nosso Deus faz coisas que nenhum outro pode fazer. Não existe Deus como o nosso Deus. E nessa manhã, exalte, engrandeça, declare: quão grande é o teu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, tu és grande, tu és grande. Quão grande, declare nessa manhã, é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão
servimos, o quanto tu és grande, Senhor. Vamos continuar. Quão grande tu és, quão grande tu és, e quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Mais uma vez, bem forte, mais uma vez. Vamos declarar quão grande tu és, Senhor. E quão grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei, cantarei para sempre. Eu declararei, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações tu és, Senhor. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três são um e três são um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro, Leão, Cordeiro, Leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande, quão grande. Quão grande é o meu Deus. E cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande
terminar, só a igreja declarando. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez para terminar, vamos mais uma vez declarar que Deus é grande. Aleluia, aleluia. E quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Agora, diante desse louvor, nós vamos declarar que Deus é o centro de todas as coisas. Jesus, Tu és o centro da nossa vida, da nossa casa, dessa igreja, das nossas decisões. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Tu és o centro, Jesus. Jesus, Tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Tu és, Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Só para ti, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração, Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Tu sejas Senhor, e todo meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem Tu
Jesus é o centro de sua igreja. Tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Tu és o centro desta igreja, Senhor. Obrigado, Pai. Hoje nós completamos, ó Deus, 9 anos nesse local. Tu tens sido o centro, Deus, desta igreja. Temos procurado trabalhar, fazer tudo para a Tua glória, Senhor. Seja louvado nesta manhã, Deus. Seja entronizado, Deus. De fato, o Senhor é soberano, Pai. Obrigado, Deus, pelas lutas, dificuldades, desafios que nós enfrentamos aqui, ó Deus. Obrigado pela Tua mão poderosa, Senhor. Obrigado pelas ovelhas que o Senhor colocou debaixo do meu pastoreio, para que eu possa cuidar delas, ó Deus. Me capacita a cada dia, Senhor, para que eu possa cuidar bem das Tuas ovelhas, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos trabalhadores dessa igreja, por pessoas que têm se doado aqui, ó Deus. Obrigado, Deus, por aqueles que estão chegando e fazem parte deste rebanho. Obrigado pelas crianças que estão crescendo aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelos homens e mulheres que o Senhor está levantando neste local. Obrigado, Senhor, sou grato a Ti nesta manhã. Recebe, ó Deus, recebe todo louvor, toda honra e toda adoração. Salva de palmas para o Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você sentar, abençoe a vida do seu irmão, ainda acenando para ele, né? Ainda não podemos aí nos abraçar, como faz bem os Nova Vidas. Essa semana vai falar, aí depois tu corta, tá? Pode deixar. Aí depois corta. Hoje tem festinha lá com as crianças. Bom dia mais uma vez para a igreja, bom dia àqueles que estão aí nos vendo pela live. Alguns anúncios importantes. Depois fecha essa porta aí, por favor. Primeiro anúncio é que quarta-feira nós não teremos culto aqui, porque a gente vai começar a pintar essa parte amanhã, né? Então a gente vai retirar a caixa de som, televisão, enfim, tudo aquilo para o pintor ter liberdade aí. E o nosso combinado é que sexta-feira ele termine tudo aí. Não deve ter nenhum empecilho, não, né? Não é muito trabalhoso isso aqui, não. Então amanhã eu vou estar aqui com ele, ajudando, tirando algumas coisas. E sábado
sábado, tá certo? A partir das 9 horas. Convido aí os irmãos, as irmãs também, né? Aquelas que puderem estarem aqui para nos ajudar. Vamos dar uma geral nessa igreja, lavar, né? Enfim. E que bom que as mulheres vão estar aqui. Hoje a Simone e a André estavam combinando, porque elas direcionam melhor. O homem é meio enrolado para a limpeza, né? Não faz às vezes direito. E elas são caxias, vão ficar em cima. Então, quem puder, os homens, nós chamamos você, temos bastante trabalho, vamos lavar essas cadeiras que ficam encardidas, já temos um produto, lavar isso aqui, lavar essa escada, janelas, banheiro, arrumar, e se der, lavar lá a garagem também, enfim, vamos dar aqui uma geral. Então, a partir das 9 horas, se você puder, se você não puder, não tem nenhum problema, nós estaremos aqui, deixando tudo pronto aí para o aniversário da igreja, que é no dia 24. Estamos vendo a possibilidade de trocar esse carpete, né? Vamos ver aí como é que vai ser. De repente colocar uma persiana ali atrás, pelo menos ali atrás, por enquanto depois aqui. Vamos ver também se a gente começa a engrenar, a começar a fazer aí o berçário. Enfim, tudo depende, né, primeiramente de Deus e daquilo que a gente tem em mãos, né? Não vamos dar um passo além daquilo que a gente pode. Então, estamos analisando, fazendo aquilo que é prioridade. Tá certo? Então, esta semana nós não teremos culto aqui por conta disso. Dia 24 de outubro, né? Hoje nós fazemos aqui, completamos 9 anos, e vamos comemorar dia 24. Hoje, como é próximo do feriado aí, algumas pessoas, apesar que estamos, né, aí nessa pandemia, alguma crise aí, mas as pessoas nessa época costumam vir emendar por causa do feriado. Então, por conta disso, a gente deixou para o finalzinho até para ganhar tempo para pintar a igreja. Então, dia 24 de outubro, eu faço questão que todos que puderem, é claro, estejam aqui para nós juntos como igreja comemorar. Tá certo? É um dia muito especial para a igreja e muito, mas muito, muito especial para mim e para a minha família, né? Quando eu lembro que há 9 anos atrás nós estávamos entrando aqui, um desafio, eu e a minha família, e hoje temos uma igreja estabelecida, né? Isso foi um milagre. Então eu sou grato a Deus, né? Nessa época eu sou acometido por um senso de gratidão. Então eu convido os irmãos, venham, né, nesse dia, se puder traga um convidado, né? Às vezes um momento como esse é bom para evangelizar. Tem uma festa lá na nossa igreja e a pessoa chega aqui e ouve, né, o evangelho e é salvo. Então se organize, venha bem bonito, né? Penteie o cabelo, escove os dentes, tome banho, venha perfumado. Os obreiros, aqueles que tiverem, venham de terno, né? Se não tiver, não precisa comprar. Mesmo que esteja apertadinho, igual o meu assim, aí não fecha, deixa aberto, fica um charme legal. Mas venha bem arrumado, quem tem cabelo, penteia. A gente não tem muito, Ricardo, mas quem tem aí, penteia, faça sua barba. A não ser que a barba seja uma barba legal, elegante, como a do Diego, não precisa tirar a barba não, entendeu? Mas a minha que é falhada, então as mulheres também venham bem vestidas, façam... Venha, enfim, venha para adorar o nosso Deus. Ontem eu conheci com o Bispo Weber, ele está animado, né? Então com certeza será um dia de bênção. 24 de outubro à noite. Nós não teremos aqui, geralmente nós preparamos um bolo, refrigerante, salgadinho, mas não é o momento para isso, né? Então, de repente, eu ouvi falar, né, vai ter um brindezinho aí para ninguém sair com o bucho vazio, vai ter um bolinho, você vai poder levar para casa e comer. E a dinâmica vai ser o seguinte, né? Após o término, vou ficar alguns minutinhos conversando com o bispo ali, aqui no gabinete, né? A porta aberta, quem quiser ir lá, apertar a mão, tirar uma foto, mas eu não vou demorar muito tempo não. Depois eu volto para cá, para a gente conversar um pouco e tirar fotos juntos, como nós fazemos todo. Já avisei lá, bispo, eu costumo, né, eu fico um pouquinho com o senhor, mas depois eu vou para o meio do povo para a gente conversar, tirar foto, a festa é da igreja. Ele, não, está tranquilo, então, mas vou ficar ali com a porta aberta, se quiser lá, às vezes quer dar um aperto de mão, quer falar com ele, alguém de repente conheça ele, não vai ter nenhum problema. Tá certo? Está tudo caminhando aí, Rafael já está ensaiando os louvores, tudo afinadinho, os obreiros, melhorei um pouco a iluminação da igreja, botei mais 2 refletores ali, enfim, estamos nos preparando aí. Tá certo? Então, dia 24 de outubro, às 18h30. Amém? Simone quer falar algo, né? Bom dia, irmãos. Quase não falo, né?
Mas eu queria hoje agradecer, né, as orações que foram feitas em prol da nossa família. Foi um tempo muito difícil, não que nós não tivéssemos passado por tempos difíceis antes, né? Mas há 18 anos atrás a gente passou por uma situação com o Lucas também, mas dessa vez eu acho que a gente vai ficando mais velho, né? E com as outras responsabilidades que a gente tem, o nosso coração tremeu diante do Senhor, né? Com a possibilidade de ser, né, um linfoma, né? E eu confesso que Deus sabe como cuidar de cada um, né, dos seus filhos. E Deus sabe da minha fragilidade, né? E o Senhor me sustentou. Irmãos, foi muito difícil. Eu pedi até para minha irmã falar com meus pais, porque eu não sabia nem como dar essa notícia, né, para eles. Não a notícia, mas a possibilidade de ter a notícia. E no sábado que a gente ficou sabendo, no domingo a gente foi almoçar nos meus pais e eu tentando fingir literalmente que estava tudo bem, porque eu não queria falar com eles, né? E só Deus sabe o quanto difícil foi. E aí a minha irmã, com elas, né, a gente se derrama e a minha irmã falou para mim uma coisa que talvez ela nem tenha noção, né? Mas a André virou para mim e falou assim: olha, é o diabo querendo parar alguém, parar a obra, mais uma vez, né? E ao longo desses 9 anos nós temos vivido muito disso, né? Livramentos, provações, e eu queria colocar para vocês, porque uma música me abençoou muito, e, de novo, me fez lembrar a oração de Abacuque, né, que fala que, mesmo quando não há uvas nas videiras, ou falhando a safra das azeitonas, né, todavia, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor me fará andar em lugares altos, né? Então, durante esse período, Deus trouxe um hino no meu coração. Eu até compartilhei na minha rede social, que fala que quando a sua alma está triste, né, o Espírito te leva a andar em lugares altos, né? Então, que nós sabemos que Deus não exime os seus filhos de passar por tribulações, né? Quantos de nós já fomos acometidos por situações difíceis, perdas, doenças, mas o Senhor está conosco, né, em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, mesmo que você seja, muitas vezes, como eu, né, se sinta frágil, se sinta, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, né, saiba que o Senhor está ali, né, com a sua forte mão. E se Ele permite, Ele te capacita, sabe? Se Ele permite... Até estava falando com o Walter essa semana, a gente ouviu uma mensagem, e uma pessoa falou assim: não diga que você está sobrecarregado por conta do chamado de Deus na sua vida, porque o Senhor, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade, né? Aquelas parábolas dos talentos. A um deu 1 talento, a outro deu 5 talentos, a outro deu 10 talentos, cada um conforme a sua capacidade. Então, não se sinta desanimado por conta das provações que Deus permite que você passe. Porque se Deus está permitindo, Ele vai te capacitar. Isso não significa, irmãos, que, assim como Elias, nós não queiramos ir para a caverna nos esconder, porque tem hora que a gente quer ir para a caverna, né? Tem horas que a gente passa por situações que a gente acha que não vai dar conta. Mas o mesmo Deus que permitiu que Elias fosse para a caverna, Ele tirou Elias da caverna. E Elias continuou o chamado dele, né? Então, que nós tenhamos isso no nosso coração, não importa o que nós venhamos a passar. O chamado de Deus, a obra de Deus, a sua vida com Deus, não pode estagnar, tá? E o mesmo Deus que permitiu que as provações chegassem, vai ser o Deus que vai te levar em lugares altos, em novas experiências, e vai te capacitar para que o ministério dele na sua vida não pare.
Amém. Queria só agradecer a oração. Eu sei que muitos oraram, compartilharam nosso pedido, né? E aprove o Senhor atender, né? Nos livrar desse período aí, que seria um período muito turbulento para a gente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. De fato, nós estávamos muito preocupados, né? Muito preocupados por causa disso, dessa situação. Filho, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu esse livramento aí. Estamos, de fato, felizes. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Bom, nós estamos em campanha, né? De janeiro até... de agosto até janeiro, e graças a Deus, por conta dessa campanha que nós estamos conseguindo aí fazer essas melhorias, tá certo? Então, sou grato a Deus. E nessa manhã, se você tem uma contribuição, se você precisa de um envelope, ou mesmo colocar na salva, só chamar o nosso obreiro aí, Ricardo, né? A igreja tem feito, né, isso, na maioria das vezes, através do Pix, transferência. Por conta da pandemia surgiu essa possibilidade, a igreja engrenou e não há nenhum problema. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, pela vida dos irmãos, né, que Ele tem usado aí. Amém? Vamos orar neste momento. Depois eu tenho 2 pedidos de oração, mas eu vou falar ainda. Vamos orar primeiramente por esse momento. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua mão poderosa neste local durante esses 9 anos. Obrigado porque o Senhor sempre cuidou dessa igreja, e nessa área financeira também. Quantos momentos difíceis nós passamos aqui financeiramente, mas o Senhor manteve a tua igreja. Obrigado por cada membro que tem compreendido essa questão de entregar a sua contribuição, a sua oferta. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vou apresentar à igreja 2 pedidos para nós orarmos. Ontem chegou ao nosso conhecimento, né, uma amiga da Simone. Ela é jovem? Quer falar? Não, tem a sua idade, está dizendo. Então é jovem, então. 45 anos, né? Ela tentou o suicídio, né? O nome dela é Sheila. Então, vamos orar hoje, mas vamos orar por essa mulher também, né? Que deve estar deprimida. Eu não estou muito inteirado, mas ela tentou o suicídio. Então, é importante que nós oremos. E o nosso bispo também, o bispo Walter, que foi acometido pelo linfoma, um câncer, né? O linfoma é um câncer curável, dá para tratar, mas ele vai passar por um período difícil, de mais ou menos 1 ano aí, fazendo o tratamento. Então, não vai ser fácil. Então, eu peço que a igreja ore pelo nosso bispo, o bispo Walter McAllister, para que Deus sustente ele, para que ele seja totalmente curado desse câncer. Tá certo? Então, vamos começar já nesse momento. Senhor Deus Pai, eu quero te pedir, ó Deus, pela Sheila, que tentou tirar a sua vida ontem, Senhor, ou esta semana. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Não sabemos o que ela está passando, possivelmente depressão, ó Deus, mas nós queremos entregar ela nas tuas mãos, a família, para que o Senhor dê direção, ó Deus. O Senhor levante meios para que ela possa se cuidar. Ela não conhece o Evangelho, quem sabe conhecer a Ti através da Tua palavra. Nós, como igreja, abençoamos a vida dela hoje. Pedimos também pelo nosso bispo Walter McAllister. Toma ele nas Tuas mãos, nesse tratamento que vai durar mais ou menos 1 ano. Serão, ó Deus, dias difíceis para ele, mas fortalece ele, dá sabedoria aos médicos, que ele consiga vencer este câncer através desse tratamento. E o Senhor pode curá-lo antes de completar 1 ano. O Senhor é poderoso, nós cremos, se for da Tua vontade, o Senhor pode curá-lo totalmente. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos, nessa manhã, ouvir a palavra de Deus, dar continuidade aí, né?
Peço que você abra em o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, apenas o primeiro versículo. Vamos ler? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vou ler apenas, agora no início, o versículo 1, só para nós relembrarmos aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim o texto sagrado. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, conforme a oração que ele iria fazer. Amém? Vamos orar nesse momento tão importante. Esse é o momento mais importante do culto. Por que é o momento mais importante do culto? Porque quando nós louvamos, parte da igreja para Deus. Quando nós oramos, a igreja indo até Deus em oração. Quando nós contribuímos, parte da igreja para Deus. Mas quando a palavra dele é pregada, a parte dele para a sua igreja. Por isso é mais importante. Portanto, eu te peço, Senhor, a tua ajuda nessa manhã, a tua capacidade, para que eu possa ser claro a Deus com meus irmãos nesta manhã, que eles possam ouvir o que será dito, refletir, ó Deus, e colocar em prática, que eles possam considerar tudo aquilo que será dito nessa manhã. Eu peço a tua ajuda, a tua graça. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, começamos a ver na semana passada que quando nós oramos, existem consequências. Eu fiquei pensando muito sobre isso essas 3 semanas. Quando você ora, existem consequências. E essas consequências podem ser boas, ótimas, mas também podem ser ruins. Isso é um fato. E começamos a ver isso através da oração que Elias fez, pois por conta da sua oração, Acabe começou a persegui-lo. Ele agora passou a correr o risco de perder a sua própria vida. Ele teve que começar a fugir de Acabe. Ele agora teve que se esconder. Ele começou a depender de corvos para sobreviver. Mas a sua oração gerou outras consequências também. Ou seja, por conta dessa oração, Elias também aprendeu sobre providência divina, sobre soberania de Deus, fé, confiança, obediência. Pois Deus estava por trás de todo esse contexto, trabalhando na vida de Elias. Deus estava ajustando a sua vida espiritual, como eu falei na semana passada. Deus estava colocando o seu servo no tamanho certo. Espiritualmente falando, como vimos na semana passada, Deus estava preparando o seu profeta para o momento do Carmelo, que seria um momento singular em sua vida e também na vida do povo de Deus. Então Deus estava preparando o seu profeta. E hoje continuaremos vendo as consequências da oração que Elias fez. E também veremos Deus por trás, mais uma vez, desse contexto, trabalhando na vida de Elias e cumprindo os seus propósitos soberanos. Veremos isso nesta manhã. Na semana passada paramos no versículo 5. Vamos então continuar, versículo 6 em diante. Então acompanha aí, versículo 6, 7, 8 e 9. Diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Bom, mais uma vez, o profeta começa a sofrer, entre aspas, por conta da oração que ele fez. Pois agora o riacho secou por causa da seca. E a seca surgiu porque não chovia.
E não estava chovendo porque Elias tinha orado para que não chovesse. Ou seja, estava sofrendo as consequências da oração que ele fez. E agora então Deus manda seu profeta para a cidade de Sarepta, para se proteger de Acabe, e também para ser sustentado por uma viúva pobre. Pois se ele não fosse, ele morreria. Detalhe, Deus o manda para Sarepta, 150 quilômetros do riacho de Querite. Só que Sarepta pertencia aos sidônios. E o rei dos sidônios era o pai de Jezabel, o nome dele era Etibaal. Era o pai de Jezabel. Ou seja, Deus, mais uma vez, protege seu profeta debaixo do nariz de Acabe, debaixo do nariz do seu sogro. É assim que Deus faz. Meus irmãos, Deus, ele continua trabalhando a fé do seu profeta, trabalhando sua confiança nele. E pasme, mediante essa ordem, sabe o que o Elias diz? Nada, absolutamente nada. Ele apenas obedece. Início do versículo 10 diz, e ele foi. Ele obedece. Elias poderia ter dito, Senhor, Sarepta, a cidade é a cidade de Sidom. E o rei é o sogro do homem que quer me matar. Ele poderia ter dito isso para o Senhor. Se ele descobre que eu estou aqui, ele me entrega a Acabe, ou ele mesmo me mata. Ele poderia ter falado isso para o Senhor. Mas Elias não fala absolutamente nada. Ele apenas obedece. Deus ordena, ele obedece. E meus irmãos, Deus também prova a nossa fé. Ele prova a nossa confiança nele, com situações parecidas como essa que Elias estava vivendo. Ou seja, situações que não fazem muito sentido. Situações que não têm assim muita lógica. Pois como alguém pode se sentir seguro próximo do inimigo? Como alguém pode se sentir seguro morando com a viúva pobre? Pois Elias iria morar muito tempo na casa dessa viúva, e mais à frente nós veremos isso. Mas esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Que não está preso à lógica humana. Que não está preso às regras humanas. Deus não precisava de um exército ou de um lugar bem seguro para proteger o seu profeta, pois ele era a proteção do seu próprio profeta. Meus irmãos, Deus não precisa, estava pensando sobre isso, que a economia da nossa nação esteja funcionando perfeitamente para que o seu povo seja sustentado e se sinta seguro. Deus não precisa disso, não precisa, não precisa. Sabe por quê? Porque quem nos sustenta é Ele, quem nos sustenta é Deus. Claro, irmãos, óbvio que não estou negando todo o seu esforço para que haja o seu sustento, pois o que garante o seu sustento é o seu trabalho, é o seu salário, entre aspas, o fato de você ser um ótimo profissional, todo o seu esforço, mas quem está por trás do seu sustento, conduzindo tudo, ordenando como deve ser o seu sustento, é Deus, é Ele que está por trás de tudo. Quem é que estava por trás do sustento de Elias quando ele estava em Querite, no riacho de Querite? O Senhor. Quem é que estava por trás ordenando que os corvos sustentassem Elias? O Senhor. Meus irmãos, ouçam o que vou lhes dizer nessa manhã. Quem está por trás da empresa na qual você tira o seu sustento? Quem? É o Senhor. Quem está por trás do trabalho que você faz, independente de qual trabalho seja, para tirar o seu sustento? É o Senhor. É Ele. Quem está por trás do seu patrão? É o Senhor. Quem está por trás do seu salário? É o Senhor. Porque Ele conduz as nossas vidas e Ele é soberano. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, né? Mas é Deus que ordena como será o nosso sustento. Então, irmãos, sabendo disso, compreendendo isso, entendendo isso, não reclame.
Não murmure se as coisas não estão bem em seu trabalho, pois talvez o que você está vivendo em seu trabalho seja consequência da oração que você fez. E Deus está trabalhando a sua fé. Ele está provando a sua fé, a sua confiança nele. Deus está te ensinando sobre providência divina. Deus está trabalhando a sua obediência. Meus irmãos, Deus sabe o que é suficiente para que você seja sustentado. Você nem imagina, Deus sabe. Portanto, se Ele decidiu que nesse momento o seu sustento seja através de corvos, entre aspas, ou seja, desse trabalho que você está, desse emprego, nessa posição, recebendo esse salário, aceite. Não murmure, não reclame, apenas confie em Deus e procure aprender com esse momento. Deus está contigo. E é justamente isso que nós precisamos entender. Às vezes eu vejo os filhos de Deus depositando a sua confiança no governo A ou no governo B. Claro, irmãos, que nós não somos pessoas alienadas. E sabemos o quanto sofremos quando a economia de uma nação não está bem. Nós sabemos disso. Ontem eu fui no mercado e os preços estão terríveis. Olha, está aumentando absurdamente. Tudo está muito caro. Mas o que eu quero dizer é que nós, como filhos de Deus, não podemos reagir da mesma maneira que uma pessoa que não conhece a Deus reage. Ou seja, ficar desesperado. Tem crentes que ficam desesperados, que perdem a esperança em Deus por conta de tudo que está acontecendo, que perdem a confiança em Deus, que muitas vezes transferem a sua confiança para o homem. Meus irmãos, já estamos em outubro, faltando apenas 2 meses para terminar o ano. Como passa rápido, né? Rapidamente passou. Porém, eu não sei se o próximo ano será melhor do que esse. Posso garantir. Daqui a pouco começam os profetas de plantão aí nas redes sociais, que ano que vem vai ser o ano da restituição, o ano da porta aberta, enfim. Isso é maldade, nós não sabemos. Eu não sei se a economia da nossa nação vai melhorar. Eu não sei se o Brasil vai melhorar. E mais, talvez para alguns, 2022 será pior do que 2021. O Brasil pode piorar. Agora eu sei que Deus pode isentar o seu povo de passar pelos sofrimentos do próximo ano. Eu sei disso, Deus ele pode. Mas também sei que Ele pode não nos isentar disso. Meus irmãos, Deus não isentou Elias das consequências da seca que durou 3 anos e meio. Deus não livrou disso. Portanto, meus irmãos, eu não sei se no próximo ano seremos acometidos por uma grande seca. Se a pandemia vai cessar, se deixaremos de usar máscaras, eu não sei. Se quem assumir o governo, fará o Brasil um país melhor, eu não sei. Enfim, a única certeza que eu tenho é que Deus está conosco, cuidando de nós, nos protegendo e cuidando do nosso sustento. Disso eu sei. Disso eu sei. Disso eu tenho certeza. Agora, Ele fará isso da maneira dele, não da nossa. Meus irmãos, no início da pandemia, alguns pensavam que essa igreja iria fechar as portas. Algumas pessoas ficaram bem preocupados, pois de fato o natural seria que nessa pandemia faltasse recursos. Muito mais em igrejas pequenas como a nossa. E de fato aconteceu, muitas igrejas fecharam. Mas Deus que é poderoso, gracioso, soberano, tem sustentado essa igreja, irmãos, há 9 anos. E mais tem sido, Deus é maravilhoso, no meio dessa pandemia, que Deus está provendo meios para melhorar nossa igreja. Olha como é que Ele faz. Ou seja, o que nós não conseguimos fazer nos anos que não tinha pandemia, estamos conseguindo fazer justamente agora. Quando pensaram que a igreja ia fechar, que as coisas iam piorar, aí Deus ele faz o contrário, porque Ele é soberano. Meus irmãos, diante de tudo isso, como eu posso, em hipótese alguma, duvidar desse Deus? Não tem como.
Como você pode pensar ou duvidar desse Deus? Deus, ele não precisa que as circunstâncias estejam boas para que ele possa agir. Por isso ele é Deus. Com Elias, Deus o protegeu, o sustentou através do riacho de Querite, através dos corvos, e vai agora começar a sustentá-lo através de uma viúva pobre. E conosco, Deus certamente tem os seus meios para nos sustentar. Agora, pensando nessa questão de confiar em Deus, sabe o que eu tenho aprendido nesses anos de caminhada cristã? É que você não dorme e acorda confiando em Deus. Isso não funciona assim. Às vezes, quando as pessoas me apresentam algum problema, alguma situação difícil, eu sempre procuro levar essa pessoa, seja ela um irmão ou não, a confiar em Deus. Sempre, sempre. Irmãos, vamos orar. Deus está no controle. Sempre faço isso. Mas sabe o que eu tenho percebido ao longo desses anos? Que geralmente nada muda. Ou seja, as minhas palavras não fazem que as pessoas passem a confiar em Deus. Comecei a perceber isso. Raras exceções. Portanto, tenho aprendido que as pessoas, elas não passam a confiar em Deus quando ouvem um conselho. Raras exceções. Ou quando ouvem um bom sermão. Não, elas só passam a confiar em Deus diante das circunstâncias, diante dos problemas da vida, diante de situações que ninguém pode ajudar, só Deus. Aí ela aprende a confiar em Deus. Ou não. Meus irmãos, se Elias não confiasse que Deus o protegeria no riacho de Querite, que Deus não o sustentaria através dos corvos, ele iria procurar proteção em outro lugar. Ele iria procurar alimento em outro lugar, porém Elias morreria de sede, de fome ou pelas mãos de Acabe, pois Deus era a sua única saída. Ainda bem que ele obedeceu. Deus era o único que poderia protegê-lo de Acabe. Ele era o único que poderia sustentá-lo nesse momento. Porém, Elias teria que confiar no Senhor. E para que a sua confiança em Deus fosse ajustada, porque ele já confiava em Deus, mas tinha que ser ajustada, aumentada, ele teria que passar por tudo que ele passou. Portanto, meus irmãos, não passamos a confiar em Deus, isso é muito importante, como num passe de mágica. Não. Mas o próprio Deus nos colocará diante de situações para que aprendamos a confiar nele. Existe um processo divino. Existe. Portanto, tenham cuidado, entre aspas, ao dizerem para Deus que você quer ser um crente cheio de fé. Eu sou de uma época em que os crentes faziam essa oração, que os jovens faziam. Nós íamos para os retiros de carnaval e eu quero ser um jovem cheio de fé, eu quero ser um homem como Elias. Eu sou dessa época. Mas tenha cuidado ao dizer para Deus que você quer ser um crente cheio de fé, cheio de confiança, pois ao fazer essa oração de verdade, não de boca para fora, Deus, ele vai providenciar situações para que isso aconteça. Pode ter certeza disso. Tudo que Elias estava passando, aprendendo, era Deus o preparando para o grande desafio que ele iria enfrentar lá na frente, lá no Monte Carmelo. Deus estava fortalecendo a sua fé, ajustando a sua confiança. É interessante que às vezes nós queremos que o fogo, caia do céu, ou seja, queremos que as coisas extraordinárias aconteçam na igreja ou na sua vida. Mas não temos fé, não confiamos que Deus possa fazer cair fogo do céu. E por isso não oramos, irmãos. Você não tem fé muitas vezes. Nós não confiamos em Deus a esse ponto. Por isso que muitas vezes, você quando recebe uma notícia que a pessoa está à beira da morte, você nem ora. Vou ligar para o pastor, vou levar para a igreja. Você tem que orar. Mas só porque muitos não oram porque não crê. Faça um autoexame aí. Quando é que você reage quando recebe uma notícia dessa? Não oramos mais para que o paralítico ande. É mais fácil, hoje a igreja tem dinheiro, é mais fácil comprar uma cadeira de roda. Não oramos mais para o cego enxergar.
Não oramos mais para que haja um avivamento verdadeiro. Não essa bobagem que dizem que é avivamento aí fora. Não! Um avivamento verdadeiro que mexe com a igreja, sacode a nação. Por que nós não oramos mais? Meus irmãos, Deus estava trabalhando a fé e outras coisas mais na vida do seu servo, para mais à frente usá-lo de maneira extraordinária, de maneira tremenda. Portanto, se nessa manhã você pede a Deus para ser um homem, você pode pedir a Deus nessa manhã, depois dessa mensagem, uma mulher cheia de fé, cheia de confiança nele, se prepare para ser levado ao riacho de Querite, usando uma linguagem metafórica, pois Deus vai ajustar a sua fé. Se prepare para ser alimentado por corvos, se prepare para viver na dependência, muitas vezes, de uma viúva pobre. Ou seja, se prepare para sofrer as consequências da sua própria oração, para passar por esse processo. Pois Deus vai torná-lo um homem, uma mulher cheio de fé, através de situações que, para enfrentá-las, você terá que confiar somente em Deus. Eu não sei se você já passou por situações que só Deus. Ao longo desses 9 anos, eu passei muitas vezes aqui, irmãos. Não só eu, outros irmãos também. E muitas vezes Deus nos coloca diante de uma doença incurável. Incurável. Então, por conta dessa doença, dessa circunstância, você aprende a confiar em Deus. Não tem ninguém para recorrer, o médico falou que não tem cura. Aí você começa a aprender a confiar em Deus. Muitas vezes é a perda de um emprego, em que você pensa, se eu perder esse emprego, já era. Aí você perde o emprego, ao perdê-lo, você aprende a confiar em Deus. É assim que Deus trabalha. Enfim, são situações difíceis, que não gosto nem de ficar pontuando. Porém, essas situações nos levará a confiar somente em Deus. É uma confiança que é forjada no meio das dificuldades. Deus, ele não é um pai coruja. Deus, ele não é como eu sou. Que às vezes meu filho toma um tom, já fica preocupado. Deus, ele deixa que você passe pelos processos para se fortalecer e aprender a confiar nele. Foi através dessas situações que Elias enfrentou, que a sua confiança no Senhor, sua confiança na providência divina, sua confiança na soberania de Deus foi forjada. E conosco não será diferente, não se engane. E Deus agora ia proteger e sustentar seu servo através de uma viúva pobre, que estava se preparando para morrer, juntamente com o seu filho, por conta da seca. E Deus agora, irmãos, ele está ajustando a questão da humilhação na vida do seu servo. Humilhação. Meus irmãos, ser sustentado por uma mulher naqueles dias já era algo inadmissível. Agora imagine um profeta sendo sustentado por uma viúva e muito mais ela sendo gentílica. Olha como é que Deus faz. O detalhe importante é que o natural seria a viúva ser sustentada pelo profeta e não o contrário. Deus estava trabalhando a vida dele. Mas Elias, mesmo sabendo disso, não faz nenhum questionamento. Ele simplesmente obedece a Deus. Ele simplesmente, irmãos, ele aceita esse momento. Não murmura, não reclama, ele aceita. Ele sabia que isso não era normal em Israel. E Elias chega diante da viúva para lhe pedir água e alimento em um momento bem difícil. Era uma seca. Eu fico imaginando ele chegando na casa da viúva e vendo ela colhendo gravetos, ou seja, lenha. Versículo 10. Tente entrar no texto. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou, olha a cena, uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11.
E quando ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas eu percebo um certo constrangimento por parte do profeta. Pois primeiro ele, com muito cuidado, pede água. E observe o cuidado dele em pedir água. Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Elias não chega na casa da viúva ordenando que ela trouxesse água. Pelo contrário, olha, cheio de dedos. Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Pois já era um pedido difícil de fazer para alguém necessitado como era essa viúva, e muito mais em época de seca. Então eu percebo um Elias muito constrangido em fazer tal pedido. Mas Elias obedece a Deus e pede, pois Deus o enviou para ser sustentado por ela. Ele tinha que passar por isso. E nesse momento ele já tinha que ter pedido comida a ela. Logo no primeiro pedido, já ter pedido a ela. Mas é como eu disse, ele estava muito constrangido. E provavelmente pensando, essa mulher já deve ter pouca água. E ainda tem o que pedir comida, quando na verdade quem tem que sustentá-la sou eu. Provavelmente, possivelmente ele pensou isso. Mas Elias obedece, versículo 11 diz: enquanto ela ia buscar, aí ele não resiste, era muito obediente. A água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E o receio do profeta em pedir água, comida, faz sentido. Pois no versículo 12 diz: juro pelo nome do Senhor, ela respondendo para ele, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Essa era a expectativa dela. Ou seja, era como se ela estivesse dizendo: eu e o meu filho estamos à beira da morte, profeta. Pois só temos um pedaço de pão, um punhado de farinha, um pouco de azeite na botija, e você ainda me pede isso? E para complicar a situação do profeta, ele ainda precisa dizer algo mais difícil para essa viúva, versículo 13 e 14. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, tá bom, filha? Primeiro é para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Isso não foi fácil para o profeta falar. Mas em seguida ele diz, aí vem o homem de Deus, que conhece a Deus. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus, irmãos. Agora notem que Elias está falando algo para alguém que não servia a Deus, para alguém que não conhecia a Deus, mas que seguia outros deuses. Mas pasmem, observe o versículo 14. Ela ouviu tudo isso, versículo 14 e 15. Versículo 15 e 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou. Glória a Deus, irmãos. E o azeite da botija não se secou. Por quê? Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meus irmãos, sabem por que essa mulher rapidamente obedeceu ao profeta? Às vezes as pessoas interpretam errado, mas o versículo 9 mostra. Veja o que diz o versículo 9. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Veja o que ele diz agora. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Assim como ele ordenou os corvos, ele ordena agora a viúva. Quando o texto diz que Deus ordenou que a viúva lhe fornecesse comida, não significa que Deus falou com ela diretamente. Ela não ouviu a voz de Deus. Não é isso. Não significa que Deus falou com ela diretamente. E por conta disso ela obedece. Não. O que aconteceu aqui
é que Deus ordena no seu coração. Deus ordena na sua alma, é algo irresistível. Por isso, então, ele obedece. Não é que ele ouviu a voz de Deus. É assim que Deus faz. E Elias, mais uma vez, vê Deus providenciando o seu sustento de uma maneira milagrosa e por muito tempo. Pois o versículo 16 diz: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Elias viu o quanto Deus é soberano, mais uma vez, portanto, capaz de agir na vontade do homem, no coração do homem. Deus, ele muda o coração do homem. Pois sem a intervenção divina, essa viúva dificilmente, irmãos, daria água ao profeta. Eu não daria. Tendo meu filho ali, profeta, dá teu jeito. A água é para o meu filho, a gente vai morrer. E muito menos o seu único alimento. E mais, dar a ele primeiro, sabendo que depois não teria mais. Mas Deus agiu em seu coração para que ela cresça na palavra do profeta. É Deus que faz. E em todo esse processo, Elias vai aprendendo mais ainda sobre fé, confiar em Deus, providência divina, soberania, obediência. E dessa vez ele aprende através da humilhação. Meus irmãos, ser humilhado é terrível, terrível, terrível. E lá estava o grande Elias, o homem que ordenou para que a chuva cessasse através da sua oração, mas que agora está sendo sustentado por uma viúva pobre. Meus irmãos, na minha caminhada cristã, eu já fui humilhado, e algumas vezes. Mas com o tempo percebi que era o próprio Deus, usando esse processo de humilhação para me preparar, para me fortalecer, para quebrar o meu ego, para me ensinar coisas que eu não sabia, coisas que só se aprende através da humilhação, não tem outro jeito. Apenas lembrando que Elias só está sofrendo nesse processo de humilhação por causa da oração que ele fez. Portanto, pense nessa manhã. Faça uma autoavaliação, pois talvez nesses dias Deus esteja te fazendo passar por esse processo de humilhação. Ou ainda vai passar, e talvez você esteja passando por esse processo por causa da oração que você fez a Deus em algum momento, em alguma área da sua vida. Deus falou: tá bom, filho, deixa eu preparar você, vou fazer isso através da humilhação. Tem pessoas que oram a Deus: Senhor, me torna uma pessoa humilde. Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, me dá um coração igual ao seu. E aí a história é a mesma, ou seja, muitos pensam que Deus vai estalar os dedos e você então, do nada, acorda humilde. E agora eu sou humilde. E agora eu sou um cara manso. Agora eu sou uma mulher, um homem quebrantado. Mas não é assim que funciona. Ah, vem aqui à frente, você vai ser um homem humilde, eu vou orar por você. Papo furado. Deus fará com que você passe por esse processo de humilhação que dói, irmãos. Muito mais quando você é orgulhoso. Aí às vezes você é humilhado, sabe onde? No trabalho. Ah, é o patrão, é o diabo. É Deus que está por trás dele te preparando. Às vezes na família, às vezes na igreja. Na igreja é até comum, na história que na minha caminhada eu vi isso sempre. Enfim, Deus sabe como nos humilhar, irmãos. Ele te conhece, Ele me conhece. Portanto, o meu conselho diante desse processo é: ceda ao processo de humilhação que Deus está te conduzindo, ou seja, obedeça, obedeça. Vá até a viúva pobre para ser sustentada por ela. Ou seja, obedeça, se submeta ao processo de humilhação que Deus está te conduzindo, pois Deus tem coisa a te ensinar nesse processo. Tem bênção, como diz aí os nossos irmãos assembleanos. Tem bênção aí, irmãos. Versículo 17 ao 20. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente
parou de respirar, ou seja, morreu. Versículo 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz? Homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Observem que rapidamente essa mulher se esquece que se ela está viva juntamente com seu filho, é porque Deus estava sustentando a sua família. E se não fosse Deus através de Elias, eles estariam mortos há muito tempo. Como ela mesma reconheceu anteriormente, que iria morrer por causa da seca. A viúva então diz: vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho, profeta. Mas ela estava equivocada. Pois, na verdade, Deus enviou o seu profeta até ela para também levar vida e não morte. Ele ia morrer. Imagina se Elias não estivesse ali para ressuscitar. Vamos ver daqui à frente. Elias iria ressuscitar esse filho que morreria por conta da doença. Deus abençoando essa mulher, ela nem imaginava. Veja como é que Deus usa tudo, de todos os lados. Mas ela nem imaginava isso, e nem o profeta sabia que iria ser usado para ressuscitar esse jovem ou menino, eu não sei. Versículo 19, Elias diz, ele ouve tudo isso, aí ele diz: tem como sair, não tem como fugir. O que ele faz? Dê-me o seu filho. Respondeu Elias. E o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, detalhe importante aqui, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama, detalhe. Entende-se aqui que ele estava morando com a viúva. Ou seja, ele estava sendo protegido de Acabe na casa dela, não no mesmo espaço, mas no lugar reservado, num quarto à parte. Pois ele diz: ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Ou seja, ele ficou ali muito tempo na casa dessa viúva, sendo sustentado e sendo protegido. Versículo 20, então, aí ele começa, né? Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Ele cai na pilha da viúva. A situação é muito difícil. O filho da viúva morreu. A situação era tão difícil que pela primeira vez, Elias, ele questiona Deus. Mas não no sentido de ele estar revoltado, né? Não é isso não. Mas ele quer saber: o que está acontecendo, Senhor? O que o Senhor quer fazer? É nesse sentido. Então ele diz, e observe no tom das palavras de Elias, que ele não está revoltado, mas apenas querendo entender esse momento. Então ele pergunta: ó Senhor meu Deus, veja o tom, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Mas nesse momento, Deus não responde nada para o profeta. É como se nesse momento Deus quisesse que ele colocasse em prática tudo que ele já tinha aprendido. Tudo que ele passou, é um momento de prova final aqui. Elias já tinha visto a chuva cessar através da sua oração. Já tinha visto Deus protegê-lo de uma forma milagrosa. Já tinha visto Deus o sustentar milagrosamente através de corvos e dessa viúva pobre agora. Ele já conhecia a soberania de Deus, mas agora, irmãos, ele se depara com uma situação inédita. Inédita. Quando Elias olha para trás, não existia nenhum relato de que alguém tivesse ressuscitado morto. Olhava para trás, na história não tem ninguém. É uma prova. Ele sabia o que Moisés fez no passado. Abriu o Mar Vermelho, milagres tremendos, mas ressuscitar mortos. Ele sabia o que Josué fez, que fez parar o sol e a lua, e hoje nós entendemos que ele fez parar a terra, ou se foi a lua e o sol, também Deus pode fazer isso. Mas ressuscitar mortos? A situação é inédita, versículo 21, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Preste atenção, observe que Elias orou a primeira vez, nada aconteceu.
Acostumado com isso, orava, as coisas aconteciam. Primeira vez, nada aconteceu. Orou a segunda vez, nada aconteceu. Somente na terceira vez, Deus responde a sua oração. Observe então como a situação aqui era diferente. Pois Elias só precisou orar somente uma vez para que a chuva cessasse. E a chuva cessou. Mas aqui somente na terceira vez que ele ora, que Deus ouve sua oração. Portanto, versículo 22 diz, olha o que diz o versículo 22. Eu acho lindo. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Meus irmãos, vou repetir. O Senhor ouviu o clamor de Elias, de um homem como eu e vocês, de um ser humano, de um miserável pecador como eu e vocês. E a vida, irmãos, o cara estava morto, o menino estava morto. E a vida voltou ao menino, aqui diz que é o menino o texto, né? E ele viveu. Eu fico imaginando como a fé desse homem cresceu agora. Como a sua visão sobre soberania aumentou. Confiança. Que coisa tremenda, irmãos. Em versículo 23, então Elias levou o menino para baixo. Entregou a mãe, imagina a cena. E disse, veja, seu filho está vivo. Glória a Deus, irmãos. Vocês viram a emoção da Simone aqui, em relação ao nosso filho, longe de passar o que essa mulher passou, imagina ela. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Veja como é que Deus trabalha na vida de um homem de Deus, agora que de fato ela reconhece. Meus irmãos, como disse, Deus não levou o seu servo a essa casa para gerar morte, mas para gerar vida. E a viúva agora, de certa forma, reconhece isto, no versículo 24. Agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Meus irmãos, nesse momento tremendo na vida de Elias, nesse momento inédito, ele foi aprovado. Tudo o que ele viveu anteriormente contribuiu para esse momento. Deus estava preparando ele dessa prova aqui. Podemos dizer que agora, Elias está preparado para ir para o Monte Carmelo enfrentar Acabe e os profetas de Baal. Por isso que você vê um Elias lá no Monte Carmelo, todo solto, zombando dos profetas, fogo cai do céu. Deus ressuscitou mortos. Ele sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa. E essa experiência, aqui está o ponto, é consequência da oração que ele fez lá atrás. Está vivendo isso? Porque ele começou lá atrás na oração que ele fez. Veja como é que Deus trabalha. Quando Deus te responde sim, a oração não para por aí não, irmãos. Deus, ele trabalha de todos os lados. Meus irmãos, tem momentos em nossa caminhada cristã que Deus nos colocará diante de situações inéditas, graves. Inéditas, você nunca passou, nunca imaginou passar. Se você tem pedido para crescer espiritualmente, saiba que nesse processo de crescimento espiritual, haverá momentos que Deus colocará você diante de situações que você nunca viveu antes. Lembre-se disso. Para que você coloque em prática tudo que Ele já tem te ensinado. Sabe o que você tem aprendido com Deus? Em algum momento você vai usar isso aí bem. Em alguma situação inédita. Tudo aquilo que Ele tem te ensinado, meus irmãos. Observe que vida com Deus, crescimento espiritual, é dia a dia. É um processo, ou seja, não acontece como em um passe de mágica. Não, é dia a dia. As lutas, dificuldades, experiências com Deus, oração, leitura da palavra. E a grande lição que aprendo com essa última experiência que Elias teve, antes de ir para o Monte Carmelo, é que nós devemos ser persistentes em nossas orações. Persistentes. Pois Deus, ele tem o seu tempo certo para ouvir as nossas orações. Não é no seu tempo não, é no tempo dele. Preste atenção, versículo 21 e 22, então, ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus,
Faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Quando no versículo 21 cita as vezes que Elias orou, para que Deus ouvisse então a sua oração, ou seja, 3 vezes, isso fala de um período de tempo. Foi o tempo que Deus determinou aqui. Portanto, meus irmãos, quando Deus te colocar diante de uma situação nova, inédita, em que você precise orar, ore o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Pois 3 vezes pode representar em uma situação 3 momentos seguidos, como aconteceu aqui. Mas pode apontar para 3 dias, 3 meses, 3 anos, 10 anos, 20 anos, um momento só, não sei. Enfim, o mais importante é o que diz no versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Ele voltou e ele viveu. Portanto, meus irmãos, esse deve ser o limite das nossas orações, ou seja, quando Deus responde. Se Deus não te responder, não pare de orar. Não pare. Enquanto Deus não responder a sua oração, não pare de orar. O mais importante não é quanto tempo você vai precisar orar. O mais importante é Deus ouvir. Que coisa linda. Deus ouvir e responder às nossas orações, seja a sua resposta positiva ou não. Graças a Ele é que Ele respondeu positivamente a Elias, mas a gente sabe que Deus pode dizer não, não importa. Se Ele respondeu, aí você para de orar. Meus irmãos, nessa manhã, pense no que foi dito. Considere e se prepare para sofrer as consequências das suas orações, sejam elas ruins ou boas, pois independente das consequências, todas elas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Grave essa mensagem, coloque isso em prática, reflita sobre isso. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Quem sabe na próxima semana, ainda dentro desse texto, nós aprendemos mais algumas coisas e mais outras a mais nos outros versículos. Enfim, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Sou daquela época, ó Deus, em que os crentes pediam para serem filhos cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres. Eu creio, ó Deus, que no nosso meio existem crentes como Elias, falhos, seres humanos, mas que anseiam crescer todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina através das lutas. Nos ensina a confiar na Tua providência, nessa crise que estamos vivendo, no nosso trabalho. Quantos momentos, ó Deus, tive que aprender aqui na Tua providência, Senhor, confiar, mesmo não tendo muitas vezes nada, Senhor. Como eu aprendi aqui, Senhor, nesses 9 anos, sobre a Tua soberania, Pai. Quantas situações que eu me deparei, ó Deus, situações inéditas, que eu não sabia nem como fazer, mas o Senhor me instruiu, ó Deus, não somente eu, mas outros irmãos também. Obrigado, Senhor, porque todo esse tempo o Senhor estava me preparando e vai continuar me preparando e preparando os Teus filhos para momentos futuros, para desafios, seja na vida, seja no trabalho, seja na igreja. Nos ajuda, Senhor, que nesses dias difíceis possamos compreender que o Senhor é soberano, que o Senhor conduz tudo com um propósito bem definido para que nós cresçamos diante de Ti. Obrigado por tudo que aconteceu nesta manhã. No nome de Jesus, amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Fale com o seu irmão, deseja a ele uma ótima manhã. O dia o pessoal aí da live também. As crianças estão ali na festinha. Até a noite. Se Jesus não voltar, estaremos aqui reunidos. Amém? Deus os abençoe rica e abundantemente.